Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel. Nesse vídeo, vamos apresentar um dos períodos mais importantes da história, o período napoleônico. Ao longo da apresentação, cada integrante irá explicar uma parte desse tema. Vamos abordar o golpe de 18 de Brumário, a passagem do consulado para o Império e as principais guerras napoleônicas e o bloqueio continental. E, por fim, a derrota de Napoleão e as consequências desse período para a Europa e para o mundo. Esperamos que essa apresentação contribua para uma melhor compreensão dos conhecimentos que marcaram essa fase da história. Então vamos lá. Agora, vou falar sobre o governo diretório. O governo diretório foi uma fase da Revolução Francesa que aconteceu nos anos de 1795 a 1799. Ele surgiu num momento de terror, que foi quando várias pessoas foram presas e executadas pelo governo dos jacobinos. Como a população já estava cansada de tanta violência, foi criada uma nova forma de governo para trazer mais estabilidade ao país. Esse governo recebeu o nome de diretório, porque era comandado por 5 diretores que dividiam o poder executivo. A ideia era evitar que uma única pessoa tivesse o poder, como tinha acontecido antes. Além disso, o poder legislativo era dividido em 2 assembleias, o que ajudava a controlar as decisões do governo. Mesmo assim, o diretório enfrentou muitos problemas. A França continuava passando por uma grave crise econômica, com inflação, falta de alimentos e dificuldades para a população. Também havia muita corrupção e disputas políticas. De um lado, os monarquistas queriam a volta do rei e do outro, os grupos mais radicais queriam a continuação da revolução. Como consequência, o governo passou a depender muito do exército para manter a ordem e combater as revoltas. Foi nesse período que o general Napoleão Bonaparte ficou conhecido por suas vitórias militares e conquistou a confiança da população e dos governantes. No entanto, o diretório não conseguiu resolver o problema da França. A falta de estabilidade fez com que Napoleão aproveitasse a situação e, em 1799, realizasse o golpe de 18 de Brumário, colocando fim ao governo diretório e iniciando uma nova fase na história da França. Bom, agora vou falar sobre o golpe de 18 de Brumário. O golpe de 18 de Brumário aconteceu na década de 1799 na França. Naquela época, o país estava passando por muitos problemas. A economia estava ruim. Havia guerras contra os outros países e o governante não conseguia resolver as dificuldades da população. Por isso, muitas pessoas perderam confiança nos governantes e queriam alguém que colocasse ordem no país. Foi neste momento que surgiu Napoleão Bonaparte, um general muito conhecido por vencer várias batalhas. Como ele era admirado pelo exército e por parte da população, recebeu o apoio de militares e políticos para tirar o poder do governo. Esse acontecimento ficou marcado como o golpe de 18 de Brumário. Depois do golpe, o antigo governo foi substituído por um novo, chamado consulado. E Napoleão assumiu o cargo de primeiro cônsul. Embora existissem outros líderes, era Napoleão que tomava as principais decisões e tinha a maior parte do poder. Esse golpe foi muito importante porque marcou o fim de um período da instabilidade política na França e deu início à ascensão de Napoleão. Alguns anos depois, em 1804, ele se tornou imperador e passou a governar o país. O período do consulado foi a fase em que Napoleão Bonaparte passou a governar a França como o primeiro cônsul. Embora existissem 3 cônsules, era Napoleão quem realmente concentrava o poder e tomava as principais decisões. Durante esse período, ele realizou várias reformas importantes para a organização do país. Ele começou criando a economia, reorganizou a administração pública,
fez mudanças na educação e criou o Código Civil Napoleônico, que estabelecia leis baseadas na igualdade perante a lei, que garantia o direito à propriedade privada e acabava com muitos privilégios que existiam antes da Revolução Francesa. Com essas reformas e com suas vitórias militares, Napoleão conquistou cada vez mais o apoio da população. E em 1802, ele recebeu o título de cônsul vitalício, que significava que ele poderia governar por toda a vida. Pouco tempo depois, em 1804, ele transformou a França em um império e foi coroado ao imperador. Durante a cerimônia de coroação, ele colocou a coroa na própria cabeça, mostrando que seu poder não dependia da igreja, mas da sua própria autoridade. A partir desse momento, começou um império napoleônico. E como imperador, Napoleão continuou fortalecendo a França e expandindo seu território por meio das conquistas militares. Seu governo fez da França uma das maiores potências da Europa, mas também deu início a várias guerras contra outros países. Assim, a passagem do consulado para o império aconteceu porque Napoleão foi concentrando cada vez mais poder até se tornar imperador da França. Agora vamos falar sobre as guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas foram uma série de conflitos que aconteceu entre 1803 e 1815. Nelas, a França, liderada por Napoleão Bonaparte, enfrentou diversas coalizões de países europeus, como Inglaterra, Austrália, Prússia e Rússia, que buscavam impedir a expansão do Império Francês. Durante esse império, Napoleão conquistou importantes vitórias e ampliou o domínio da França sobre grande parte da Europa. No entanto, as guerras exigiram muitos recursos e causaram grandes perdas para o exército francês. Com o tempo, as derrotas se acumularam, enfraquecendo o império e contribuindo para a queda definitiva de Napoleão. Você sabia que Napoleão tentou derrotar a Inglaterra sem usar o exército? Em vez de atacar com armas, ele tentou vencer pela economia. Essa estratégia ficou conhecida como bloqueio continental e eu vou explicar como ela funciona e quais foram as suas consequências. Em 1806, Napoleão Bonaparte era o governante mais poderoso da Europa e já havia conquistado vários territórios, mas tinha um grande problema. Não conseguia vencer o Reino Unido, que dominava os mares com sua poderosa marinha. Como não conseguia invadir a Inglaterra, Napoleão decidiu enfraquecê-la de outra forma, atingindo a sua economia. Para isso, ele criou o bloqueio continental, proibindo todos os países europeus sob a sua subinfluência de comprar e vender produtos para os ingleses. A ideia era que, se vendeu seus produtos pela Europa, a economia inglesa entrasse em crise e o país fosse atingido e ele se rendesse. Mas o plano não funcionou como Napoleão esperava. Muitos países dependiam dos produtos ingleses e continuaram fazendo comércio de forma clandestina. Um dos principais foi o Portugal, que era aliado do comércio da Inglaterra e, como punição, Napoleão ordenou a invasão de Portugal. Para escapar, a família real portuguesa fugiu para o Brasil em 1808. No final, o bloqueio continental não conseguiu quebrar a economia inglesa, pelo contrário, prejudicou vários países europeus e contribuiu para o enfraquecimento do próprio Império de Napoleão. Dando uma resumida do que eu falei, o bloqueio continental foi uma tentativa de derrota à Inglaterra pela economia, mas acabou fracassando e trouxe consequências importantes para a Europa e para o Brasil. Bom, eu vou falar um pouco sobre a derrota de Napoleão. A derrota de Napoleão começou após o fracasso de invasão da Rússia, em 1812. Com o exército francês enfraquecido, vários países como Áustria, Prússia, Suécia e Rússia se uniram contra a França. Em 1813, Napoleão foi vencido na Batalha das Nações. Depois dessa derrota, os aliados invadiram a França e obrigaram o Napoleão a abdicar o trono em 1814. O rei Luís XVIII assumiu o governo e o Napoleão foi exilado para a ilha de Elba, na Itália. Porém, em 1815, ele conseguiu fugir, voltou para a França, recuperou o poder por um curto período conhecido como o Governo dos 100 Dias.
As potências europeias não aceitaram seu retorno e formaram uma nova aliança. Em junho de 1815, Napoleão foi derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo. Depois disso, foi enviado para o exílio na ilha de Santa Helena, na África, onde permaneceu até sua morte. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.